Bem-vindo a mais um AvaCast e hoje iremos iniciar aí com alguns convidados ilustres. Estou aqui hoje com a doutora Vanessa Domene, sócia do Lima Júnior e Domene Advogados, e com o professor Alberto Macedo, assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho hoje, debater aqui um tema de extrema relevância para todos os contribuintes, todas as empresas de tecnologia e para o governo também, que é sobre o sistema da nota fiscal de serviços nacional. Então, só para dar um breve histórico, é um projeto nacional liderado pela Receita Federal, em que liderado tanto pela Receita Federal quanto pela Abrasf, e ele tem por objetivo não só padronizar, simplificar e unificar a nota fiscal de serviços, que hoje depende de cada município, então ele vai unificar em um padrão nacional e também oferecer para todos os municípios e contribuintes do ISS uma cesta tecnológica de produtos tecnológicos. Então, entrando um pouco aí no tema, doutora Vanessa, conta para a gente um pouco sobre esse projeto. Bom, pessoal, um prazer primeiro participar do AvaCast e o primeiro com convidados, então agradeço extremamente o convite, em nome da Trícia Braga. Sempre uma honra estar aqui com meu amigo, professor, doutor, mestre em Direito, Alberto Macedo, amigo aí de tantas discussões tributárias, jurídicas, fiscais, né, doutor Alberto? E esse é um tema, né, doutora Trícia, como você já colocou, de extrema relevância, né, para o país, eu diria, né? Nós estamos num momento de grandes conquistas, eu até diria, né, da relação fisco-contribuinte. Eu acho que nós nunca estivemos num momento tão importante como este, em que há diversas alternativas, diversas iniciativas do governo em se aproximar do contribuinte e a gente poder ter uma relação conjunta em prol do empreendedorismo, em prol da sociedade, em prol do governo, né? Então, eu acho essa iniciativa extremamente importante, porque ela não só simplifica, né, o número enorme de obrigações acessórias que nós temos no país, em todas as esferas, né, federal, estadual e municipal, e essa iniciativa vem, de fato, não só para diminuir, facilitar essas obrigações acessórias, também para trazer transparência. Eu acho que esse é um item super importante hoje, que está na pauta do governo, da sociedade, trazer transparência e trazer todas para a mesma pauta, né? Então, a gente, além de diminuir essas obrigações acessórias, a gente tem uma redução de custos também, né, doutor Alberto, para as empresas, para a sociedade. Nós temos hoje mais de quase 5.570 municípios. Então, quantas legislações nós temos municipais? A gente fala nas discussões que nós temos do ICMS, que são 27 estados, né? São 27 legislações, 27 ordenamentos jurídicos. Imagina nos municípios tendo quase 5.570 municípios no Brasil. Então, eu vejo isso com muita alegria. Acho que são inúmeros desafios que nós temos a enfrentar por conta dessas inúmeras legislações, colocar todos num único layout e todos no mesmo sistema nacional, estarem todos no ambiente nacional, vai trazer benefícios, mas vai trazer muitas barreiras, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa explorar. Que barreiras nós vamos encontrar? Nós temos os grandes municípios, de um lado, que certamente já têm os seus sistemas, então, é claro que não é simples, mas é um processo de migração. E a gente tem aqueles municípios pequenos, né, doutor Alberto, que sequer tem algum sistema para poder fazer, né? Então, pode ser que seja uma grande ajuda mesmo. Então, esses são pontos que nós vamos explorar aqui. E eu gostaria que você começasse falando aqui para a gente desses desafios, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente historicamente do lado do governo, né? Qual é o ponto de vista do governo desse projeto? Como iniciou? Como ele tem visto essa relação dos municípios grandes dos municípios pequenos? E como que você também já está vendo, né, o tema? Quais são os próximos passos que as empresas já precisam se preparar, né? A gente vem de um aumento de empresas prestadoras de serviço muito grande, desde a época da tecnologia, né? Quando se começou a ter um número crescente de empresas de tecnologia e startups.
Então, tem um aumento de arrecadação, então eu acho que é uma ação realmente mais do que necessária. Conta para a gente aí um pouquinho o histórico e os próximos passos, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite, Trícia, Vanessa, eu sou um pouco mais formal, doutora já está posta, é Vanessa e Trícia para mim, pode chamar de Alberto também, não tem muita formalidade não, pelo menos para mim. E agradeço a Avacast, é bem bacana esse modelo de podcast, é importante para levar o conhecimento, e já falei que eu vou me colocar como inscrito lá para acompanhar os próximos, né, podcasts da Avacast. Bom, e agradeço o convite. Bom, é importante essa colocação, Vanessa, porque é um processo de evolução, né? A NFSC Nacional já de longa data, né, já tinha essa ideia, a Brasf já tinha essa ideia junto com a Receita, né, já há mais de 10 anos atrás. Por que não andou de lá para cá? Não andou talvez por uma questão de maturidade e de recursos. O SPED estava começando, lembrando que o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele tem vários braços, né? A NFSC seria o seu braço mais recente, vamos dizer assim, e lá atrás tomou-se uma decisão, na época de 2006, 2005, 2006 mais ou menos, de que, dada a limitação de recursos, focou-se nas notas estaduais, né? De mercadoria, normalmente, do ICMS, junto com a LPI, né? E o serviço ficou um pouquinho para trás, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, a 2006, estamos falando de 16 anos atrás, né? A tecnologia, a maturação sobre a tecnologia era uma diferente do que é hoje. Hoje é muito maior. E a NFSC vindo depois, a vantagem dela é que ela veio sendo desenvolvida num modelo muito mais parametrizado. O que é ser parametrizado? Parametrizado é você conseguir colocar a legislação dos entes dentro do sistema. Ao passo que o usuário, que é o contribuinte, ele não precisa entender a legislação. Ele só precisa entender o mínimo lá, qual o código do serviço que está incluído, qual o código dos municípios envolvidos, ou do município envolvido, né? Ele basta colocar os dados da operação, o dado econômico. Então o contribuinte se liberta de ter que estudar legislações de centenas. Quanto maior o município, maior o contribuinte, mais municípios ele vai interagir. Então ele imagina ele ter que não só estudar a legislação dessas dezenas ou centenas de municípios, que são diferentes, né? E mais, gastar recursos, gastar dinheiro para o seu sistema de ERP, sistema de emissão de nota, se adaptar a cada sistema municipal eletrônico. Quando tem. Porque quando não tem, ele vai ter que pagar o ISS na boca do caixa, imagina. Coisa disso, né? Então, perceba, essa pegada que a NFSC foi evoluindo, e a oportunidade até política e também de recursos, com a ajuda do Sebrae também, ela vem um momento fundamental e entregando um produto de primeiro mundo, né? Por quê? Porque ele não se preocupa só com a emissão da nota em si, mas com um sistema que também entrega um produto chamado modo de apuração nacional, onde o contribuinte, o sistema calcula para o contribuinte. Basta o contribuinte colocar os dados econômicos da operação. Ele se liberta de ter que saber a legislação de diversos municípios e gastar recursos para padronizar o sistema para cada município diferente, porque ele vai enxergar um sistema só. Certo. E então, assim, de forma geral, né, não estamos falando só de uma padronização de nota fiscal, que já é muito bem-vinda, porque nós temos inúmeros layouts distintos. A maior complexidade hoje em relação ao serviço é relativa à questão de layouts, né? Então, cada município tem o seu e o contribuinte que se vire para correr atrás daquele layout, daquelas informações que tem que ser colocada ali na nota fiscal. Mas também essa questão da apuração e do recolhimento, da guia também de recolhimento. Então, isso realmente é um grande avanço do ponto de vista aí sistêmico e do próprio sistema tributário, como a gente já sabe. Em relação, um ponto que a gente vê muito discutido nessa questão é, em virtude da nota fiscal de serviço hoje não estar no ambiente nacional do SPED e ela passar a estar no ambiente nacional do SPED, também tem como foco a maior integração entre federação, estados e municípios, né? Governo federal, governo estadual e municipal. Então, haverá uma maior troca de informação. É isso mesmo, quer dizer, com esse projeto passa a ter mais informações, tanto para a Receita Federal quanto para municípios que não trocam informações entre si hoje? Não tenha dúvida, isso é um avanço, inclusive, previsto constitucionalmente.
no inciso 22 do artigo 37 da Constituição, prevê lá o compartilhamento de dados entre os entes federativos, né? Até para facilitar para o contribuinte não ter que entregar a mesma informação no limite 3 vezes, né? Pelo menos, né? Então, o cadastro único é importante. Esse cadastro único de prestadores de serviço, nacionalmente falando, ele vai, com esse modelo, vai se concretizar, porque eu tenho um outro produto desse sistema que é a ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional, que é um grande repositório de dados de prestações de serviço ocorridas no Brasil inteiro, né, de modelo padronizado, porque a nota é como se fosse um veículo que entrega a informação das operações do contribuinte para o fisco, seja ele municipal ou federal. E esse Ambiente de Dados Nacional é uma grande base de dados, que é um repositório desses dados que vieram das notas. Então, com isso, a troca tende a aumentar. E é importante, Trícia, ressaltar que está aos poucos havendo uma mudança de paradigma na relação entre os fiscos. A relação entre os entes federativos ainda é de muita desconfiança, mas isso tem que ser revertido aos poucos em prol da sociedade, numa relação mais de ajuda mútua e de simplificação, né? Então, a NFCE ela é um elemento concretizador, porque com ela vem, como eu te falei, essa base de dados única, vem uma integração maior de cadastros, vem uma mão dupla entre Receita Federal e municípios em termos de dados, porque interessam muito a Receita Federal, mas também interessam os municípios. E eles entre si também. Então, essa integração maior tende a contribuir para diminuir um pouco essas desconfianças e, claro, sempre tem que haver o diálogo, colocar as questões de forma ao equilíbrio federativo, né, entre os municípios e a União, no caso aqui, né? Então, acho que é um movimento de integração, um movimento de maior compartilhamento de dados. Isso vai acontecer, né? Isso já tem acontecido e vai aumentar ainda mais. E o que é bom, né? É bom entre os municípios e entre eles e a Receita Federal. Isso é importante. Legal. Roberto, você falou um ponto que eu acho super importante, que é essa questão da desconfiança, né? Então, assim, existe a desconfiança entre os municípios, né? E a gente vem também de um histórico de desconfiança dos contribuintes com os fiscos, de um modo geral, né? E eu vejo principalmente o empreendedor ainda pequeno, as empresas pequenas. Sempre que você tem uma ação grande desse tipo, tecnológica, né, para um empreendedor, pode passar aquele sentimento, puxa, o que está por trás disso, né? Eu vou passar assim, mais informações para o fisco. Será que eu estou correndo algum risco, né, no sentido de estar entregando algum ouro para o bandido, mais ou menos nesse sentido? Principalmente para o pequeno empresário, porque eu acho que as grandes empresas já estão acostumadas, e quanto mais tecnológico, quanto mais transparência isso tiver, né, na mesa, mais fácil ficam as relações, né? Então, eu acho que para o pequeno empresário, eu acho que existe um receio, uma desconfiança. A gente ainda está nessa passagem, né, de ter plena confiança em todos. Você acha que esse projeto, né, da NFE eletrônica, ela vai trazer essa maior transparência e uma relação mais benéfica para a sociedade? O que você poderia dizer para o pequeno empresário se sentir confortável nessa relação? Não, aí é muito importante só a colocação, Vanessa, para a gente poder resgatar algumas premissas da tributação, né? Então, a NFCE nacional, ela é importante por 2 aspectos. Primeiro, ela vai reduzir o custo. Então, hoje, o empresário gasta muito recurso, como eu falei aqui, de ter que ter o sistema adaptado para quando atua em vários municípios. Mas pegando um pequeno empresário, né? Ou até um MEI no limite. Aliás, o MEI, inclusive, a Receita soltou um normativo, né, que agora, esse ano, em que para o MEI, independentemente dos municípios se conveniarem para a NFCE Nacional, todos os MEIs do Brasil vão ser obrigados a emitir a NFCE Nacional. Estão falando eu perco a conta, mas algo em torno de 14 milhões, 12, 13, 14 milhões de MEIs do país, né? Então, são 90%, né, de todos, né? Então, já perceba essa simplificação. Então, tem esse aspecto da simplificação e da redução de custo. E tem um outro aspecto, que você falou do contribuinte preocupado em entregar o ouro para o bandido, né? A gente pensa no bandido que fere a concorrência. Exato.
com o bom contribuinte. Aham. Esse é o verdadeiro bandido, entre aspas, aqui, usando a palavra que você usou. Então, o que acontece? A tributação, a finalidade dela em termos econômicos, além de as questões de arrecadação e reverter em serviço para a sociedade, né, ela tem um papel de proteção da concorrência. Então, assim, você trazendo essa transparência, você consegue jogar um holofote sobre o todo, e esse holofote vai fazer enxergarmos quem está ferindo a concorrência ou não. Né? Então, assim, quem está usando da redução do custo tributário para na concorrência se ter a vantagem que aquele outro que cumpre a obrigação tributária não tem. Então, esse é um papel também. Então, é importantíssimo esses dois lados. O lado da simplificação do custo de apuração, né? E de se manter em conformidade, que a gente chama de custo-conformidade, e também a questão de contribuir para a transparência, que é um papel relevantíssimo, transparência e concorrência, né? Um papel relevantíssimo para a sociedade como um todo. Né? Perfeito. Joia. Em relação a esse ponto sobre a adesão, então é um projeto liderado pela Receita Federal, ela está, então, custeando esse projeto, todo o sistema, os aplicativos, o web service, então imagino que é um custo realmente alto, porém os municípios podem aderir, né? Então, iniciou-se com a Abrace, né, que congrega as capitais, iniciou-se com BH, se não me engano, Belo Horizonte, Londrina e Campinas. E ao longo do tempo, vários municípios estão aderindo a esse projeto. Né? O que a gente viu aí, o que todo mundo estava aguardando, obviamente, era São Paulo. Né? Então, quando São Paulo se posicionou esse ano e aderiu ao projeto, eu acho que realmente houve um divisor de águas aí. Então, São Paulo passando a fazer parte do projeto e aderindo, realmente a gente ganha, aí a gente pode acreditar que isso vai sair do papel. Né? Então, eu gostaria de falar um pouco dessa questão do município de São Paulo e das próprias capitais em si, né? A expectativa e como é que São Paulo está vendo esse projeto como um todo. Perfeito. É muito interessante. E, de fato, para as capitais, a Abrasf sempre esteve junto nesse projeto, né? Com a expertise técnica, porque a Abrasf, as cidades, os municípios que de fato têm a expertise técnica da fiscalização do serviço no Brasil, né? Até mais que a Receita, né? Então, foi uma troca bem grande entre Receita, que tem esse papel fundamental de coordenação, de liderança. Estamos falando de uma federação, a União serve para isso, serve para coordenar entre os entes federados. E na esfera de administração tributária não é diferente, né? Então, é de liderança e também os recursos. O Sebrae também contribuindo com recursos, né, para poder colocar o projeto em pé. E nessa construção, a Abrasf, Receita, a Sebrae também participaram na época, o MIDIC, o antigo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, participaram a CNM, Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, dezenas de empresas prestadoras de serviços, né? Então, um projeto conjunto de todos envolvidos, inclusive nos serviços internacionais, porque a ideia era descontinuar o Ciscoserve, né, que não existe mais, acabou, e daí o porquê de colocar na nota também elementos relevantes de comércio exterior de serviço. Bom, e aí você perguntou como é que as cidades encaram isso? Encaram com muita... eu posso falar um pouquinho, porque eu dialogo muito com os colegas das capitais em reuniões periódicas, né, e com os secretários, a ideia de que a gente tem que contribuir e a gente tem esse papel de liderança mesmo, né, de contribuir para jogar para frente, entregar algo mais moderno e mais padronizado nacionalmente. Não dá para a gente encarar os municípios cada um como uma ilha. Por mais que essa ilha seja São Paulo, que é uma Groenlândia de ilha. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? Eu estava olhando a relação das maiores cidades do mundo, né? São mais ou menos 7 chinesas. São Paulo é a 14ª maior cidade do mundo. São 7 chinesas, 2 indianas, uma paquistanesa, uma turca, uma outra, não lembro lá, e depois vem São Paulo. Mais ou menos isso aí. Então, a liderança de São Paulo é importantíssima, por ser realmente um ponto fora da curva em termos de população. A segunda cidade mais populosa do Brasil, Rio de Janeiro, tem 7 milhões. Então, de 12 para 7. Depois é BH, com 3 milhões e tal. Então, é importante essas capitais e elas estarem nesse projeto, porque ela mostra uma liderança e por elas representarem só as capitais, as 27 capitais, representarem mais ou menos em termos de PIB nacional, algo em torno de 35%, 38%, mais ou menos. Ora, então você vê, e aí é importante elas tomarem a frente. E a Abrasf tem esse papel importantíssimo técnico, né, de tomar a frente, e aí foi, né?
Aí você fala a questão de São Paulo. Sim, a gente trabalhou, né, para poder... Claro que, quando você fala em administração tributária, o processo que a Vanessa comentou de melhorar a relação fisco-contribuinte, como se diz, é um processo. Não muda do dia para a noite. Então, a administração toda, o mindset dela está um pouco mais voltado para o nacional. E não ficar só olhando para o seu umbigo, porque as coisas estão acontecendo. Num país continental como o Brasil, em que você tem federação de 3 andares, são 5.570 municípios, não tem como você olhar para o seu umbigo só. Ainda mais quando se fala de serviços. O serviço é bem imaterial. Então, a prestação de serviço com a internet, ela perpassa qualquer... o planeta. Eu posso hoje prestar um serviço para o chinês apertando o botão. Diferente de mercadoria, que tem que passar pela alfândega. Né? Então, o serviço é essa ubiquidade tal que aí, dado essa competência dos municípios que são mais granulares do que 27 estados, então aí torna-se mais fundamental ainda essa integração. Porque senão aí tem que tirar o imposto mesmo da mão deles, porque não tem como ficar. Né? Então, nessa linha, essa modernidade que a gente busca entregar é nessa responsabilidade de entender o município, não só ele em si, mas os municípios como um todo. É um papel integrativo dos municípios. Né? Em vez de ficarem brigando entre si, tentar sentar todos à mesa e entregar um sistema moderno, junto com a Receita Federal, de novo, papel de coordenação, de forma a entregar o melhor para o país. E estamos falando do setor que mais emprega, que é o setor de serviço. Né? Então, é fundamental esse passo dessa modernidade. Legal. Alberto, de tudo que a gente está falando aqui, do que a gente está vendo, né, assim, a finalidade e o objetivo do Sistema Nacional de NFSE é maravilhosa. É um objetivo e acho que tem tudo para dar certo para ambos os lados, né? Mas eu queria saber de você, assim, quais são os grandes desafios que a gente encontrou nesse projeto? Quais são as barreiras, as dificuldades que você vê que a gente ainda vai enfrentar? Porque a gente está muito no começo, está implementando, isso vai ser um processo, né, longo. Quais são os grandes desafios que você visualiza nesse projeto? O desafio é essa busca, a não entender, essa busca, esse diálogo dos municípios entre si, ou seja, se convencendo da qualidade do projeto, né? E eu falo isso por quê? Porque hoje, como é que é esse status quo hoje? Hoje, municípios que têm algum sistema eletrônico de emissão de nota, eles pagam por esse sistema, não só para a instalação dele, para empresas privadas, mas também para a manutenção deles. Gastam R$200 mil por mês de manutenção do sistema. E às vezes a empresa vai embora e leva a experiência. Coisa de louco, assim. Então, é importante um sistema nacionalizado que integre, porque você tem as prestações de serviço intermunicipais, que envolvem 2 municípios no mínimo, quando não 3. 3, Então, é importante ter um sistema que a palavra integração, né? E se integra. A palavra integração é chave. E é chave por quê? Porque o contribuinte enxerga uma coisa só. Não interessa, só tem que colocar o código do município no sistema, dos municípios envolvidos. O resto do sistema faz para ele. Né? E o código da operação, o código de serviço e tal. Então, são 2 palavras que eu acho que são chaves para entender. Parametrização, que é não deixar campo texto, ou o mínimo possível de campo texto. Parametrização é o quê? Jogar dentro do sistema toda a legislação, para eu contribuinte, não ter que saber a legislação de cabeça. Sim. Traz uma redução operacional incrível. Exato, né? E dá um trabalho parametrizar. Claro, né? O teu sistema não é de hoje que a gente está trabalhando nele. E o segundo é a integração. Porque a integração é essa. Nós não estamos sozinhos, município isoladamente, mas todos integrados no sistema para todos. Né? E isso reverte para o cidadão. Então, você falou em desafios. O desafio é esse trabalho ainda árduo de dialogar com os municípios, são milhares de municípios, né? Só para você ter uma ideia, no Brasil, são 5.500 municípios. 44% dos municípios do Brasil, 44%, 2.000 e tanto, não tem 5.000 habitantes. Olha isso. 68% dos municípios do Brasil, 68%, não tem 20.000 habitantes. 88% dos municípios do Brasil não tem 40.000 habitantes. Você perceba. Então, assim, é uma granulação muito grande. Por outro lado, é mais importante que a adesão, para ela vingar, ela se dê de cima para baixo. O que eu quero dizer de cima para baixo? Dos municípios maiores para os menores. Porque se você abrange os 100 maiores municípios do Brasil, eu estava olhando esse dado ontem à noite, pega os 100 maiores municípios do Brasil em termos de arrecadação de ISS. Esses 100 maiores municípios do Brasil, estou falando de 100 em 5.500 e tanto. Ou seja, eu estou falando de menos que 2% dos municípios.
certo? Esses 100 maiores representam 77% da arrecadação do ISS nacional. Então, você percebe aí a adesão. Quando São Paulo adere, já tem 25% aderiu, já, só São Paulo. Aí você pega Rio, BH, Curitiba, Porto Alegre. Hoje, a minha conta hoje, que eu olhei isso ontem à noite, porque o dado vai ser atualizado semanalmente, a minha conta hoje é que nós temos aproximadamente 54,3% do ISS nacional já aderido ao sistema. Já é um sucesso. Já é um sucesso. Considerando que o convênio começou em julho. Exato. Julho de 2022. De 2022. Então, nós temos 3 meses de trabalho. Muito sucesso. Né? Então, assim, claro que tem que continuar, porque tem que chegar nos 60%, 70%. E quanto mais de cima para baixo for, mais você... a adesão ela é muito grande. Aí vai faltar os municípios menores, mas esse é um tempo que incrementalmente não é tão relevante. É claro, todos os municípios são importantes, mas que esses menores estão muito mais uma receita que advém do Fundo de Participação dos Municípios, que é financiado por IPI e Imposto de Renda. Né? Para você ter uma ideia, o FPM, que é mais voltado para os menores municípios, o FPM arrecada anual em torno de 115 bilhões de reais. O ISS arrecada 83 bi, mais ou menos. Olha a diferença. Então, o ISS é mais voltado para cidades médias e grandes, mas mesmo assim, aí depois eu posso falar de simplificar já, que a nossa proposta de reforma tributária vai distribuir melhor ISS para todos os municípios, e o FPM tem outra ponta, que é os municípios, essa esmagadora maioria de municípios, que vive mais de repasse, porque não tem economia. Uma cidade de 5 mil habitantes, qual é a economia que ela tem? É muito pouco. Por mais que cobre ISS lá, não vai arrecadar, não vai cair muito. Por mais que bote 100% do ISS destino para lá, não vai cair muito dinheiro lá. Né? Então, é entender essa ordem de grandeza das coisas, de saber onde atacar para ter um maior ganho em menos tempo. E atacar de cima para baixo dos 100 maiores municípios, me parece. Né? Para poder já garantir 3/4 do serviço no país aderido ao sistema. Já estamos com mais da metade, 54%. Né? Eu vi Porto Alegre, Salvador, BH, São Paulo, 15 Fortaleza. 15 capitais, quer dizer... São 27. Exato. E vários, já conversei com vários colegas, vários já estão em processo de adesão até o final do ano. Então a gente espera aí tranquilamente 20 capitais até o final do ano, pelo menos. Excelente, excelente. E essa questão agora de instrumentalizar do ponto de vista jurídico, né? Então, nós temos aí 2 projetos de lei correndo desde um de 2018 e outro de 2019, né? O 521 de 2018 e o 217 de 2019, que estão apensados, porém eles estão parados desde 2019, estão engavetadinhos ali na Câmara, e eles criam, né, o arcabouço aí jurídico para esse projeto. Por estar parado na Câmara, você vê que isso corre o risco de não sair do papel por conta de uma questão jurídica, ou essa questão jurídica, em um dado momento, ela vai ser sanada e quando o projeto estiver já mais avançado, a Câmara e o Senado vão aprovar? E como que você vê essa questão? Eu vejo a segunda opção que você falou. Por quê? Porque o projeto hoje, a adesão, ela é por convênio. Ou seja, o município quer aderir, adere, não quer aderir, não adere. Mas a gente já mostra para as cidades a vantagem delas aderirem. Né? Cidades que hoje têm um custo grande para manter os sistemas, né? E não estão integrados, e não são, às vezes, as mil maravilhas e tal. Então é importante a adesão, reduz o custo da prefeitura, daquele município. A questão normativa não é tão relevante para startar, tanto que já startou. Eu já coloquei aqui que já 54% do serviço do país já aderiu. Né? Por quê? Porque na minha proposta de reforma tributária, nossa, né, simplificar já, são mais de 120 apoiadores, né, setores relevantes do setor público e privado, a gente brinca que o NFS Nacional é simplificar já de baixo para cima, que é por convênio. Uma hora vai vir uma lei complementar, mas tudo bem, enquanto ela não vier, a força da realidade dessa qualidade desse sistema nacional vai ser tão grande que eu não vejo outro caminho senão só a lei complementar ela fechar o pacote. Né? Enquanto isso, os normativos da Receita, de novo, a partir de convênios, vão criando um comitê gestor da nota fiscal social nacional, né? Inclusive vai ser publicado em breve aí a composição do comitê gestor, da Secretaria Executiva, mas parecido com o Simples Nacional, né? Comitê gestor, Secretaria Executiva. Para quê? Para tocar, para gerenciar nacionalmente isso, ter um sistema nacional, ter um portal nacional da NFCE, então tem diversos produtos que a gente pode falar um pouquinho desse, se houver tempo, mas acho que o normativo não está travando, tanto é que está correndo e uma hora vai se encontrar. O que já está vindo de baixo, porque
Aí falam de reforma tributária. Reforma tributária é o quê? Mudar nome de imposto? E não mudar nome de imposto é fácil. A questão é você resolve o problema. E o problema principal do tal manicômio que dizem, tem a parte de ICMS, que eu posso falar se quiser um pouquinho, e a parte do ISS, que é menor, mas que já estamos resolvendo, que é entregar em pleno século XXI para o contribuinte a automatização da apuração do tributo. Ele não tem que saber fazer os cálculos. O sistema calcula para ele. Esse é o grande X da questão, inclusive no ICMS, que é o IVA estadual. É que o ICMS hoje é 55% da arrecadação dos tributos sobre consumo. Então, hoje você não tem um ICMS, você tem 27 ICMS. E não integrados entre si. E não entregando a paramentação tal para o sistema calcular para o contribuinte. Então, o contribuinte tem que calcular para ele. Sim. E aí, o tal do crédito e débito, o contribuinte vai errar. Tem inúmeros erros, zero contencioso, e o sistema E vai saber 3 anos depois, quando o fiscal bater na porta dele. Exato. Né? Então, a gente na parte do ISS já está resolvendo isso. Por quê? Porque o nosso sistema já está integrando esse século XXI no sistema, que é o quê? Muito mais que um emissor de nota, é um sistema que apura para o contribuinte. Tira das mãos dele, tem que calcular o tributo. Calcula para ele. Ele valida, paga, acabou. E paga como se fosse um município nacional só, porque é um sistema nacional, o padrão é único. Não interessa se é município A, B, C, interessa que ele enxerga uma coisa só, pagou, o sistema recolhe e distribui automaticamente para todos os municípios envolvidos nas operações que ocorreram no período. Acabou. Percebe? Então, é essa modernidade que a gente está trazendo e, enfim, aí vai se encontrar o jurídico com o operacional. Agora, o operacional está andando, mas por via de convênio, sem obrigar os municípios, exceto no MEI, que já vai ter obrigado no MEI, que já pega 14 milhões de empresas, né? Empreendedores, vamos colocar assim, e já é um grande passo. Joia. Legal, é trazer eficiência, né, Alberto? No fundo, para mim, tudo isso passa pela palavra eficiência para toda a sociedade, né? Mas pegando carona aí na reforma tributária, né? A gente quase não fala de reforma tributária nos últimos anos, né? Assunto novo. Mas acho que pegando essa carona mesmo, nos últimos anos nós tivemos questões importantes, discussões, debates importantes, mas nada concretizado, né? Nada aconteceu. A gente teve a PEC 45, a 110, muito se discutiu sobre ter um único tributo, unificação de tributos, e a verdade é que a gente, ainda em 2022, não chegou num modelo de reforma tributária que fosse ideal para a sociedade, né? Para o nosso país. E aí eu te pergunto, né? Considerando esse histórico recente de discussões que ainda estão em alta aí, né? Estão na mesa para discutir. Você acha que a NFSE ela seria uma reforma tributária às avessas? E em algum momento ela pode ter algum conflito se uma desses projetos, né, dessas PECs, passam a entrar em vigor? Como é que você vê esse ambiente de reforma tributária aí no âmbito mais global mesmo, de Constituição, Alberto? O problema dessas PECs, a 45, 110, elas adotaram premissas que, na verdade, a premissa principal não foi simplificar. A premissa principal foi atender alguns patrocinadores dessa proposta, né? Maiormente indústria e banco. Quando você coloca uma premissa como essa, e aí, nessa premissa, ela tomou como dogma a ideia de um IVA amplo. O IVA é um imposto de valor adicionado, que você tem o débito das notas que saem, menos o crédito das notas que entram. Isso é um IVA. Você apura débito menos crédito, valor a pagar, beleza. Quando se adotou essa premissa e virou um dogma, ela alijou dos debates 2 setores relevantes. Setor de serviços. Por quê? Porque ela aumentaria a carga do setor de serviços. Exato. E municípios médios e grandes, porque acabaria com o ISS. Como se o problema da tributação no consumo hoje fosse separação de ICMS e ISS. Não é. Eu tenho números sobre isso. E nunca me apresentaram números lá de lá. Eu fui buscar os números. Né? A FEComércio São Paulo tem um convênio com o município de São Paulo, e como eu falei, o município de São Paulo representa 1/4 do país, e quando você olha os faturamentos de serviços dos setores, por grupo de serviços, os conflitos que tem no judiciário, que a gente tanto discute, né, Van, de debate, de artigos, representam isso aqui do total do faturamento do setor. Então, é porque às vezes o advogado que está lá fazendo a proposta, ele só enxerga o que dá problema. Porque no escritório dele não aparece o que dá certo, aparece o que dá errado. Só que o que dá errado, então a lupa dele é porque dá errado. E parece que dá errado é muito grande. Mas não é no total. Então, a premissa errada de que ter que juntar para simplificar, na verdade, não foi juntar para simplificar. Foi juntar para transferir carga. Porque um IVA, em qualquer lugar do mundo, um IVA é um imposto complexo por natureza. Eu estava conversando com o Marco Cinto outro dia, ele estava falando que foi mês passado, a reunião na FMI, discutiu o quê?
crédito. E vai ficar discutindo. Vai discutir. Internamente, ainda mais no Brasil, que é um país que a cultura do litigioso. Exato. Um Brasil que tem mais faculdade de direito que o resto do mundo inteiro. Não vai acabar contencioso. Ainda mais com um IVA amplo. Aí que o pau quebra mesmo. Então, o que acontece? O economista, porque o economista estuda tributação só na graduação, né? Alguns vão passar, muito pouco vão parar. E o que ele aprende na tributação do consumo? Que tem que ser neutro. Isso. O que é ser neutro? Neutralidade. O que é ser neutro? Ser neutro é isso, no consumo. Mercadoria, ela sai da indústria, vai para a distribuidora, passa o varejo e tal. Então, a cada etapa, o tributo pago, você abate a etapa anterior. O economista aprende isso. Na teoria, beleza. E na prática? A prática é o seguinte, você não pode olhar só a neutralidade. Ainda mais no Brasil, você tem que olhar a simplicidade. Então, tem um trade-off entre tributo não cumulativo, de alíquota elevada e complexidade de apuração, versus um tributo cumulativo, de alíquota máxima baixa e simplicidade de apuração. Pergunta para o prestador de serviço de tecnologia se ele quer pagar um IVA. Não pode, não. Por quê? Porque não tem crédito aqui. Isso. Ele quer simplicidade, ele não quer não cumulatividade. Isso. Por mais que seja cumulativo, o setor de serviços, ele, diferentemente de mercadoria, o pessoal às vezes não entende isso, mercadoria, naturalmente, é uma cadeia longa. Por isso a importância de um IVA em mercadoria. E serviço não. Uma indústria que toma serviço, ela não toma serviço que tomou de alguém, que tomou de alguém. Ela toma vários serviços periféricos a ela. Então a cumulatividade não é relevante. Desde que a alíquota máxima não seja tão alta. Então tem um trade-off, e o economista não enxerga isso. Ele quer neutro, ele esquece o resto. Sim. E aí quer jogar todo mundo no IVA, porque acha que neutro vai ser melhor, e a complexidade vai vir. Exemplo concreto, PIS/COFINS. Lembra da PIS/COFINS, quando era até 2002 cumulativa? Aí aquela velha história, cuidado com o que você pede. Os contribuintes pediram, não, queremos uma PIS/COFINS. O tiro no pé. Queremos uma PIS/COFINS não cumulativa. Aí, que é o crédito. Beleza. Olha a PIS/COFINS hoje. Quanta Piorou muito. E no Simplificar Já a gente sabe disso. Porque no Simplificar Já, a proposta de reforma tributária nossa, que é uma emenda 223 da PEC 110 hoje, né, está no CCJ do Senado, é uma proposta pé no chão. E ela sabe onde estão os problemas e ela não quer inventar a roda. Não quer inventar novos tributos para serem discutidos por mais 50 anos. Porque um IVA em tudo, aí sim você vê que é complexo. Até porque a própria CNI, em pesquisas de 2018, 19, perdão, os industriais sendo perguntados qual o tributo que impacta mais negativamente nos negócios, resposta, ICMS, 42%, é um IVA. Segundo colocado, PIS/COFINS, 16%, é um IVA. Né? Então, o ISS, 1%. Ah, mas o ISS não dá crédito. Cara, de novo, é o trade-off. Será que o crédito que não dado pelo ISS é pior do que o crédito do ICMS que deveria ser dado e não dá? Outro dado real para vocês. Pesquisa CNI FGV 2018. Foram apurar os créditos de exportação. Sabe quanto tempo leva para devolver o crédito de exportação do ICMS? 65,5% desses créditos leva mais de um ano para ser devolvido. 32,9% nunca devolvido. Vai dizer que o problema é esse? Vai dizer que o problema é esse? Vai resolver o IVA primeiro, o IVA atual. Porque se não resolver o IVA atual, joga serviço lá dentro, que é bem imaterial. E quanto mais tributo joga lá dentro, maior a alíquota, serviço bem imaterial, essa carga vai para 30% fácil de alíquota. De novo, quanto mais tributo você junta num só, maior a alíquota desse um só. Sim. E com o serviço lá dentro, como é difícil, serviço você não estoca serviço. Você não tem como. Você não estoca. Vai chover, aí imagina um industrial, uma alíquota de 30%, querendo crédito para poder abater. Vai ser a farra da fraude. Vai chover consultoria, vai chover palestra, vai chover um monte de coisa que e não vai resolver o problema. Aí qual é o efeito o prestador pagando a conta. Não, aí qual é o efeito rebote? O Estado, lato sensu, vai limitar o crédito. Porque é difícil controlar. Voltamos ao problema de hoje. Exato. Percebe? Então tem que entender os problemas para resolvê-los e não para nome bonito de tributo, porque país rico usa o nome IVA. O ICMS é um IVA, né? Muda o nome, então, chama IVA estadual. Se esse é o problema, então muda o nome. Né? O problema está mais nas 27 legislações, né, diferentes que nós temos, né? Do que efetivamente... E você, Vanessa, colocando as 27 legislações, me dá o gancho para... Então, só para pegar o gancho, se for de reforma ou simplificar, já são quatro módulos. Reforma do ISS, reforma do ICMS, PIS/COFINS e folha. A PIS/COFINS vimos que é a segunda pior. Mas
Só a PIS/COFINS não cumulativa. A cumulativa dá 0 contencioso. É fácil de calcular. É fácil, tá simples. Na não cumulativa é o tal do conceito de insumo. Isso. Temos um PL pronto para isso. Um PL que o artigo 3º da 10.637, da 10.833, está pronto. Deu um trabalho do cão. Mas está pronto para dar o crédito financeiro redondinho, para acabar um monte. Olhamos jurisprudência, para deixar o negócio redondo e tal. Está prontinho, simplificar já. Você resolve 70% do contencioso do PIS/COFINS no país. Que é o não cumulativo. Que está crescente. Aí você falou dos 27 estados, que é o outro modo de simplificar já, que é a reforma do ICMS, que é o IVA estadual hoje. Qual é a diferença do IVA estadual hoje, que é o ICMS, para o IVA do europeu, dos países europeus? É que a base do ICMS hoje não é a base plena como é lá na Europa. A base do ICMS é o quê? Mercadoria, energia, transporte intermunicipal e comunicação. O resto da base está com ISS. E eu acho que sem querer o Brasil acertou. Por quê? Porque serviços cada vez mais que não quer crédito. O ISS ele responde à simplicidade, né? E aí você falou, são 27 ICMS. Esse é o ponto. Porque o que estamos fazendo agora com o ISS, em termos de um sistema que não é só um emissor de nota, é muito mais que isso. É um sistema que tira da mão do contribuinte o cálculo. Se fizer isso com os estados, acaba com o tal manicômio tributário. Reduz muito. Por quê? Porque hoje o industrial em São Paulo, ele vai vender produto, né? Aí ele compra um insumo de um industrial de Minas. Aquele insumo vem com nota e a nota vem com crédito. Aí ele compra insumo no país inteiro. Aí ele vai apurando, débito, crédito e tal. No final do mês ele apura e paga. Aí há 4 anos aparece um fiscal na porta dele, desculpa, eu sou o cálculo errado, aquele crédito lá, a nota inidônea, aquele estado dá um benefício fiscal que é ilegal, então eu vou ter que glosar, eu vou ter que te autuar a multa de 50%, blá, 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 blá. Ora, esse é o ponto. Não pode deixar um tributo de complexa apuração, como é um IVA, que é o ICMS, ainda mais no Brasil, porque o cara tem que entender 27 legislações. De novo, o IVA europeu é um país só, com uma legislação só. Aqui são 27, porque o IVA é subnacional aqui dentro. Então, tem que ter um sistema tal, não é jogar o IVA para a União, não é isso. É um sistema tal que integre os 27 ICMS e parametrize. Para isso, tem que uniformizar mais a legislação, porque se a legislação é muito dispersa, muito diferente, não tem como jogar no sistema de tão complexo que é. Então, você uniformiza a legislação dos 27 ICMS, de forma a conseguir parametrizar isso tudo no sistema, e aí, século XXI. O sistema tira das mãos do contribuinte o cálculo do ICMS, que é um tributo complicado, e calcula para ele. Assim como no ISS. No ISS é mais fácil porque não tem o crédito. Se bem que temos lá parametrizado, tem situações de crédito, acontece lá no ISS, construção civil, plano de saúde, outras coisas mais. Mas no ICMS falta esse passo, porque ficaram focando só, o Confai não conseguiu entregar isso. Entendi. Não adianta ter layout igual, 27 layouts iguais. Sistemática que hoje tem o layout, mas o que vai dentro do layout... Não, primeiro, não pode ser campo-texto. Segundo, não pode ser campo-texto por quê? Tem que jogar no sistema a parametrização de forma ao contribuinte só jogar o dado econômico e os estados envolvidos. Para quê? Para apurar débito e crédito. Então você integra, parametriza primeiro, integra, e aí fica um sistema nacional. Aí sim é integrado. E aí sim, seria o Confas fazendo esse papel que nunca fez, infelizmente. Brigou mais do que outra coisa. E aí, com esse sistema integrado, você apura automaticamente, independentemente de quantos estados envolvidos, e ao recolher o tributo para um sistema nacionalizado, distribui automaticamente para os 27 estados, numa grande câmara de compensação. Esse é o caminho. Excelente, excelente. Falando a questão um pouco de layout, né? Nota fiscal eletrônica, layout, né? A gente fez um estudo aqui na Avalara que hoje a gente está super descentralizado. Então, cada município tem o seu layout. Em média, a gente tem 48 campos nas notas fiscais eletrônicas. Esses campos têm tanto dados de alíquota municipal, dados de prestador e tomador de serviço, como também dados de tributos federais, de retenções, né? A gente passa para um layout agora, que foi esse que está sendo discutido, entendo que ele ainda não é um layout final, então seria excelente a gente abrir para discussão esse layout, mas ele passa para 291 campos. Então, o que a gente imagina? A Receita Federal coloca também dados, adiciona dados novos nesse layout. Isso acaba gerando uma complexidade um pouco maior. E aí a gente tem também
a questão das legislações que elas não se conversam, né? Então, temos legislações aí federal extremamente antigas. Então, a gente tem tem a NBS, né, que não é tão antiga, mas ela foi introduzida, e tem a questão do Código de Serviço, que aí é a nível municipal, com a Lei Complementar 116. Então, nós temos 3 esferas de legislação para integrar tudo num documento fiscal só, e legislações que não conversam entre si. Então, o que a gente viu foi uma maior complexidade do ponto de vista de layout, uma maior... e tributação e descrição e que não se conversa. Como que você vê? Eu acho que seria interessante até a gente discutir mais isso. Isso afeta, obviamente, todas as empresas de software, né? Porque a gente também precisa fazer toda essa consolidação da informação. Hoje a gente já faz, é extremamente complexo. Um retém, o outro não retém, um cobra, um tributa IRRF, o outro não tributa PiscoFins, aí o outro vai lá, tem INSS, quer dizer, não se conversa a legislação. Como que você vê essa questão de layout, especificamente, e dessas legislações que afetam, né? Não, é legal você colocar isso, porque esse diálogo é importante para a gente... Nunca um sistema entregue é a bala de prata. São passos importantíssimos, eu acho que o passo é gigantesco na nível nacional, porque são 2 campos de complexidade, vamos colocar assim, em termos de parametrização. O primeiro campo é os municípios entre si. Então, jogar toda não foi fácil, não está sendo fácil, mas parametrizar e considerando as especificidades de cada município, porque, na verdade, como é que se concretiza no sistema? Vai ter um painel em que o gestor municipal ele se responsabiliza por inserir os dados da sua legislação no sistema, de forma toda parametrizada, repito, né? Então, e aí, com isso, os municípios que aderem são obrigados a inserir esses dados, fica tudo parametrizado, então o contribuinte, esse lado de complexidade entre municípios, para o contribuinte acaba, por quê? Porque a gente está chegando basta colocar o código do município, que já puxa a legislação em termos de parametrização do sistema. Agora, com a parte federal, é um ponto que é muito diálogo com a própria União, com a Receita Federal. Por quê? Porque a complexidade da legislação federal, aliás, o próprio estudo do INSPER, ele diz lá que do contencioso, a esmagadora maioria é tributo federal, não é o subnacional. Então, assim, esse é um diálogo importante com a Receita, de tentar essa simplificação, de forma o sistema que, na verdade, traz aí os tributos municipais e federais, municipal e federais, é importante para ir aprimorando, de forma a tentar uniformizando mais. Mas agora eu acho que o passo mais importante já foi dado, que é o quê? O sistema está no ar, e estando no ar, cabe futuramente evoluções nesse sistema. E a evolução passa por um diálogo político, não é técnico, é político, de forma a conseguir, na União, na Receita, a simplificação da legislação, né? Então, para quê? Para que a simplificação se reverta numa parametrização mais fácil no sistema e aí também automatizar, não só para fins de ISS, mas também para fins de retenção na esfera federal e tudo mais. Excelente, excelente. A questão do cronograma, eu estava vendo que eles já estão em fase de liberação do ambiente nacional, era para ser setembro, acho que foi postergado, eu não vi aí a data que eles vão liberar. Para esse ano ainda, a gente tem alguma questão relevante em termos de liberação de aplicativos tal para testes, ou realmente vai ficar para o ano que vem, assim? Eu confesso que eu não estou com os prazos na cabeça, mas tem sim alguns deadlines para esse ano ainda. Tem para esse ano ainda? Tem. Legal. De entrega, salvo engano, do emissor nacional, porque o emissor tem a versão web e aplicativo, desktop e a mobile, né? Então, isso está previsto para esse ano, sim. Tá. O último etapa, ou a etapa final, vamos dizer assim, que está para o ano que vem já previsto já, é a questão do MAN, que é o Modo de Apuração Nacional. Tá, isso que é tal onde está lá a guia de apuração. Porque, de novo, eu sempre falo isso nas minhas webinars e é bom sempre dar concretude para o seu ouvinte, né? Para a simplificação que traz. Pega a Netflix hoje. Netflix está em Barueri, se não estou enganado. Isso. Né? Netflix tem milhões de consumidores em milhares de municípios. Basta a Netflix, que é um prestador de serviço, competência dos municípios, que é o streaming, basta a Netflix ela emitir nota para cada operação. E na emissão de nota, basta colocar o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. O sistema calcula o resto para ela. Nem precisa calcular. E vai emitir nota ao longo do mês. Quando acabar o mês, a Netflix vai puxar a Guia Nacional de Apuração, que está no MAN,
né? Essa guia está atrelada eletronicamente a todas as notas emitidas. A guia puxa as notas, calcula para a Netflix e apresenta para ela. Ela validando, recolhe de uma vez só, e esse valor é automaticamente distribuído para todos os municípios envolvidos nas operações que ocorreram no período. Olha que compliance fantástico. Então, nesse principal tripé, que é o do ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional, o emissor de nota nacional, o qual vai tirar o custo de muitos municípios, e o MAN, que é o Modo de Operação Nacional, que é essa apuração automatizada que traz. Né? Então, está em andamento, né? Você tem algo, claro que tem, todo projeto tem, assim, revisão de prazo, faz parte, na tecnologia, e um projeto nacional como esse, né? Mas estamos indo bem, eu acho, como eu te falei, já 54,3% dos serviços do país, em termos de apuração de ISS, já está no sistema, né? Mas é um trabalho grande, já falta muito ainda, temos que avançar nos 60%, 70%, 80%, né? Cada vez mais. E esses aprimoramentos também fazem parte, e o diálogo com o setor empresarial que participa do projeto, mais de 100 empresas participando, né? Ou empresas ou representantes de empresas participando desse projeto também, para cada vez mais esse diálogo contribuir para esse cronograma se cumprir. Se cumprir. Excelente. Estou pensando aqui no contribuinte, pequeno, médio, grande. Como eu já falei, claro que o médio, grande é mais estruturado. Existe alguma ação dos municípios, junto com a Receita Federal, de passar orientação, de ter algum manual, alguma coisa que possa orientar aquele contribuinte que talvez esteja, num primeiro momento, um pouco preocupado, assustado com o que vai acontecer daqui para frente, ou que ações ele deve fazer, né? Aparentemente é tudo muito simples, mas eu acho que existe esse receio, né? Esse início de operação, né? Existe alguma ação do governo para explicar, orientar a população, o empresário, como vai ser feito esse processo todo, né? Estou pensando até nos municípios também pequenos. Já tem um trabalho que já vai ser implementado em breve de explicação, de palestras, de esclarecimentos, mas já pode o contribuinte entrar no site e baixar o manual inteiro. Tá? O manual já está disponibilizado. Está disponibilizado. Então, você já pode estudar de cabo a rabo o sistema. Tem lá produtos para o cidadão, produtos para o prestador de serviço, produtos para o município, está tudo lá. Né? Então, deixa eu falar dos produtos. Então, vamos lá. Eu falei já do MAN, que é o Modo de Operação Nacional, do ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional, do emissor versão desktop mobile, da Cefim Virtual, que é um grande portal aqui em que o gestor dos municípios, ele coloca os dados nos sistemas. Você tem o portal, como é que chama o nome correto? É o portal nacional, né? O portal da administração nacional e o portal da administração municipal. A nacional é o pessoal do comitê gestor, que vai sair em breve, a composição, em que o pessoal do comitê gestor vai gerir o sistema em termos de regras nacionais e tal, ver se está tudo ok, municípios que já aderiram, enfim. E o portal de administração municipal, que cada município tem o seu responsável, né, seu gestor responsável para inserir nos dados sistemas, para gerir os contributos daquele município e tal. E tem o grande portal da NFCE, no qual esses estão incluídos, mas também para o contribuinte, para informações em geral, está tudo lá. É que nem um portal do Simples Nacional, está tudo lá. Tem uma área aberta e uma área com login, que aí é o envolvido, né, o emissor de nota. O emissor não, é o contribuinte que vai no final emitir o que a gente chama de DPS, que é a declaração de prestação de serviços que é emitida, vai para o sistema volta com a nota fiscal eletrônica emitida, né? Então está tudo isso disponível no site para esclarecimento e haverá também cada vez mais palestras a respeito, e também o setor privado está liberado para estudar e replicar o conhecimento também. Inclusive, falando desse ponto também, é importante lembrar que tem a interface de software. O que é uma interface? Um API, que o pessoal da tecnologia sabe, né? Uma API que é uma interface entre os aplicativos, né, diversos. Então, vai ter aplicativo de emissor de nota, o aplicativo de emissor mobile, diversos aplicativos, né, que podem se plugar nesse API, e aí o mercado está livre para desenvolver. O mercado pode desenvolver um emissor de nota melhor do que o da NFC Nacional, que é público. Né? Depende do mercado, está livre, mas tem que obedecer o padrão da NFC Nacional, de forma a poder se plugar nesse API, e aí os RPs das empresas vão se plugando. Então, perceba, é um sistema que é integrativo por natureza. Democrático. Exato, por natureza, entregar o custo é dinheiro de pinga. 6 milhões num projeto desse.
Imagina, num país que o setor de serviço, com o PIB, certeza. se você pega o PIB, tira lá os serviços que a economia entende como serviço, mas que é tributado pelo ICMS, que é o varejo de produtos, né? Então, tranquilamente, 50%, 60% do setor é serviço, né? Do PIB inteiro do país, e a simplicidade, a transparência, a integração que gera, a redução de custo é de graça, sistema, é de graça. Traz muita eficiência, né, Alberto, como a gente falou, redução de custo, transparência e um caminho para a governança tributária, né? Acho que hoje é algo que as empresas não tem mais opção, eu falo, tem que buscar, sim, a governança, e quanto mais a gente puder fazer isso em conjunto, né, com o governo em prol aí da sociedade, vamos sair todos aí mais vitoriosos. Né? Não tenha dúvida. Excelente. Bom, gostaria de agradecer imensamente a participação, a aula dada, né? Que foi uma aula brilhante. Alberto. Muito obrigado, Vanessa, Alberto, pela participação. Espero reencontrá-los aqui nos próximos meses com novos assuntos. Muito obrigada, viu? Obrigada, Trícia. É um prazer. Obrigada, Alberto. Prazer do meu. Estou à disposição sempre. Obrigado. Tá, joia.